quero saudar a todos com a paz de Deus. Eu sou o sacerdote Maurício e eu vim aqui por intermédio deste vídeo para trazer para você uma palavra muito importante para que você entenda o significado da unção do sangue do Cordeiro. Só para nós entendermos, Deus ele tem um plano com o homem, com a humanidade, e esse plano precisa ser concluído, cumprido. Deus escolheu uma nação, a nação de Israel, para que através da nação de Israel o poder de Deus fosse manifesto e todas as outras nações chegassem ao conhecimento de Deus. Deus não escolheu Israel porque Israel era melhor. Deus não escolheu Israel porque Israel era a melhor nação. Mas Deus escolheu Israel para que através de Israel a nação eleita fosse notória a todas as outras nações o plano de Deus. Mas o inimigo, de contrapartida, também trabalhou para aniquilar o plano de Deus, para impedir que o plano de Deus se cumprisse para a humanidade. Lembrando que todo o plano de Deus é o plano da salvação, para que o homem tenha salvação e direito de entrar no céu. Ao longo das épocas, ao longo das datas, o povo de Israel, que veio lá de trás, a aliança que foi feita com Abraão, Isaac, Jacó, a sua descendência, num dado período da história, foi escravizada pelo Egito, pelos faraós. O povo de Deus era muito numeroso, uma nação numerosa. Israel, o povo escolhido de Deus, a nação pela qual havia de se manifestar o poder de Deus, fazendo espelho das coisas futuras que haviam de vir. Jesus havia de vir por aquela nação, o Filho de Deus. Então, por um longo período, Israel esteve ali escravizada no Egito, trabalhando, as crianças, as mulheres, os homens, e eles clamavam, eles suplicavam, eles clamavam a Deus para que Deus os tirasse daquela situação. Foi quando Deus levantou Moisés, profeta Moisés, dentre eles mesmos, e o Senhor manifestou a Moisés, o Senhor manifestou a sua voz ao profeta. Ele falou com Moisés, para que Moisés se levantasse com autoridade e poder, chegasse diante de Faraó e profetizasse para ele: Faraó, deixa meu povo ir, deixa o meu povo ir, Faraó. E Faraó endurecia o coração mais e mais. Faraó, ele reteve o povo. Moisés, então, juntamente com seu irmão Arão, mais uma vez, persistiram. Deixa o povo de Deus livre, deixa o meu povo ir. Faraó se endurecia cada vez mais. Foi quando Moisés mostrou a Faraó vários sinais, como o seu cajado se tornando em cobras, entre tantos outros que a Bíblia não relata. Faraó endurecia o coração cada vez mais. Eu pergunto para você, quando Deus quer agir, quem pode impedir? Quem vai impedir os planos de Deus? Qual é o homem, o rei, o juiz, a autoridade que pode impedir o trabalhar de Deus? Foi quando então Deus fez um grande juízo sobre a terra do Egito. Mandou o profeta ir pela última vez a Faraó e lançar ali as pragas como juízo do Egito. Foram 10 pragas em sequência. Eu vou citar aqui na sequência para você, nas escrituras. Estas pragas eram para que Faraó, através delas, amolecesse o coração e deixasse livre o povo de Deus, para que se cumprisse o plano do Senhor. E a palavra de Deus diz que veio primeiro a praga das rãs, a praga das moscas,
a praga da peste dos animais, a praga das úlceras. E Deus, ao intervalo de uma para a outra, não foi assim uma atrás da outra, havia um intervalo, havia um tempo, né? Que se nós fizermos um estudo aprofundado, nós teríamos precisamente a data, mas não é o importante agora. Então, de tempo em tempo, acontecia uma praga ali na terra do Egito. Então você imagina, uma época era mosca, outra época pestes, outra época úlceras. E Deus continuava falando com Faraó: deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. E Faraó se endurecia o seu coração mais e mais, escravizava mais e mais, colocava mais fardo no povo de Deus. E a palavra de Deus diz que em sequência, praga da saraiva, veio ali a praga dos gafanhotos, veio ali a praga das trevas, e nada. Faraó continuava com o seu coração endurecido, o seu coração estava como uma pedra. Foi quando então Deus fala para Moisés anunciar a 10ª e talvez aquela que tocaria no coração de Faraó, que era a morte dos primogênitos. Então, todo filho primogênito, quer de animais, quer de serva, quer de rei, esse seria morto. Então havia uma profecia numa data que o anjo da morte passaria pela terra do Egito e feriria todos os primogênitos. Naquela época, o filho primogênito era a maior dádiva, era a maior riqueza, pois então ele era o herdeiro do trono. Se você for fazer um estudo dos reis, dos grandes reis, você vai ver que o primogênito ele era um filho da promessa, um filho abençoado, um filho que herdaria o trono, que seria aquele que herdaria todas as dádivas do rei, do seu pai. Então o filho primogênito, o homem, era uma grande honra para o rei. Então Faraó, ele tinha já o seu sucessor, o seu filho primogênito. Então Deus manda ali uma derradeira praga, que faria com que Faraó não tivesse alternativa alguma, a não ser libertar o povo do Egito. Visto que também, muito importante agora, você entender, o povo de Deus, os hebreus, eles também estavam todos congregados na terra do Egito. E aquele anjo da morte, ele passaria no meio da terra do Egito. E ali, não é que Deus não tinha como diferenciar quem era de Deus, quem não era. Mas então Deus fala, revela a Moisés uma forma de diferenciação. Eu vou ler aqui resumidamente, para que você entenda este texto, que está escrito em Êxodo, no capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. A palavra Páscoa, ela significa passagem, pular além da marca. Então, Páscoa é a passagem da morte para a vida. Então, Deus institui ali a primeira Páscoa em Êxodo 12. Eu quero que você possa ver aí na sua casa esta mensagem. Ela é bem comprida. Deus falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Então Deus fala de uma contagem, que a partir daquele momento eles deveriam começar a contar. É como se fosse um calendário, Deus falando numa identificação para o povo de Israel. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro,
Então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das pessoas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho, de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Observe, 14º, 7 primeiros dias, mais 7 dias dá 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Nesses 14 dias, dá a entender que Israel estaria guardado, estaria separado, numa preparação para um grande evento que aconteceria. E a palavra de Deus diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Ou seja, foram 7 dias de preparo. Nesses 7 dias eles teriam que escolher o cordeiro, ver o melhor, preparar, escolher as famílias, dividir, uma preparação. No 14º dia, segundo 7, eles deveriam sacrificar o cordeiro, e o seu sangue, a palavra de Deus diz, que tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras da verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com erva amargosas a comerão. Então, esta era a celebração da Páscoa. Eles matariam o cordeiro, o teu sangue era aspergido sobre as ombreiras das casas. As pessoas deveriam entrar e comer do cordeiro assado, com ervas amargosas, simbolizando um simbolismo da sua história. Então a palavra de Deus diz: naquela mesma noite em que o cordeiro for sacrificado, que eles estariam ali comendo o cordeiro, naquela mesma noite, a palavra de Deus diz: comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas comerão. Os pães ázimos, eles têm um significado. É um pão sem fermento, sem levedura, que simboliza até os dias de hoje, o pecado. Então os pães ázimos significam uma pureza, uma separação, o que nós traduzimos nos dias de hoje como uma consagração, uma santificação, uma separação e dedicação a Deus. Não comereis dele nada cru nem cozido com água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E aqui eu vou pular para o versículo 12. Enquanto o povo de Deus celebrava, o Senhor diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde homens, animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima. Está aí a expressão Páscoa. Aqui está a tradução da palavra Páscoa. Passará por cima da marca. A marca do sangue do cordeiro. Daquela época do cordeiro, um cordeiro macho, sem mácula, sem mancha. Então o espírito da morte respeitaria aquela marca. Seria uma marca de que aquela casa estava guardada pela unção do sangue do cordeiro. Então
diz: e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Interessante, é no versículo 14: e esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto. Estatuto é um documento, é uma lei, é uma norma. Interessante, perpétuo. Então é algo que se perpetua, algo que passa gerações. Mais adiante você vai ver que os filhos perguntam: que festa é essa? Então deveremos dizer: esta é a festa da Páscoa. Isto deve ser ensinado. O cordeiro, tudo que Deus fez é sombra das coisas que haviam de vir. Esse cordeiro, ele representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o homem é salvo pela remissão do sangue de Jesus. Então, versículo 16: e ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao sétimo dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer, e isto somente aprontarei para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia em vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde, ou seja, 21 dias. Então esta era a instituição da primeira Páscoa, e assim aconteceu. Quando a palavra de Deus diz aqui: por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural. Ou seja, o que valeria aqui não era a nacionalidade, não era alguém ser de Israel, ser hebreu. O que estava valendo aqui era a fé. Era a fé. Todos os que creram, não havia só hebreus ali. O Egito era uma nação potente que escravizava todos. Havia estrangeiros no meio do povo de Israel, mostrando já a sombra, como eu digo, das coisas que haviam de vir. Jesus não faz acepção. Jesus não faz divisão de ninguém. Todos os que crerem serão salvos. Lembrando que Israel foi a nação escolhida para que através dela muitos se chegassem ao conhecimento do Salvador. Então Moisés diz: tomai um molho de ensopo, ou seja, algo que umedecesse, molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Ou seja, este culto, esta celebração, não era só naquele momento. Este culto, esta celebração era para ser feito de acordo com este calendário que Deus determinou
ao profeta Moisés, por estatuto perpétuo. Então, para nós concluirmos essa primeira parte, é importante você saber, pelo menos, o essencial. Aos mais interessados, você vai estudar a palavra de Deus e você vai ter todas as respostas. Mas, para você entender o significado desta unção nas casas, aconteceu que na meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, e o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos, até dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todo o seu servo, com todos os egípcios, e havia um grande clamor na cidade, porque não havia casa e que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai no meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir o Senhor como tens dito. E assim foi. Moisés conduziu o povo até a cidade, a terra de Canaã, conforme o Senhor o guiaria pelo deserto. Foram 10 pragas, sendo a 10ª praga aquela na qual o Faraó quebrou seu coração, e ali ele falou para Moisés que saísse da terra do Egito. Então foi ali instituído a primeira Páscoa, o significado, a passagem da morte para a vida. Lembrando que o sacrifício do cordeiro, ele tem uma representação muito importante, porque esse cordeiro que eles sacrificavam representava Jesus Cristo, Filho de Deus, que havia de vir muitos anos após. Então, com isso nós concluímos essa primeira parte, o início de tudo, e você agora vai ouvir, nos dias atuais, como que é feita esta unção do sangue do Cordeiro. Mais uma vez, eu quero saudar a todos com a paz de Deus e trazer a continuação deste vídeo para vocês. Os tempos atuais em que nós vivemos, nós estamos hoje debaixo do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue remidor. No passado, era necessário matar um animal, sacrificar, mas isto era tudo sombra das coisas que havia de vir. Esta unção, ela foi revelada há 25 anos atrás, através do profeta Milton Guedes. E a profecia que manifestou no nosso meio, revelando esta unção da seguinte forma: nos mesmos dias, meados do mês de abril, entre março e abril, essa contagem de Deus se faz nos dias de hoje, conforme Deus estabeleceu lá atrás ao profeta Moisés. Você pode observar, sempre nesta data, existe uma epidemia no mundo, existe um surto viral, uma enfermidade que ninguém consegue achar a cura, a vacina, devasta pessoas, devasta as famílias. Eu vos digo que é o juízo de Deus, porque lá atrás está falando que isto é um estatuto perpétuo, vai continuar até a volta de Jesus. Mas e agora? E o povo de Deus, que está na terra, assim como o povo que estava no Egito, Deus dá para nós também um escape. Não porque Deus não tenha como identificar o seu povo, mas Deus quer ver em nós uma fé obediente. Então, são 7 dias. Nós temos aqui o vinho, que simboliza o sangue do Cordeiro, o azeite, que é usado para as santas unções. Então é feita uma mistura
do azeite para com o vinho. E são 7 dias de consagração, de oração, com os pastores, os sacerdotes, todas aquelas pessoas que fazem parte do ministério, e mais o povo, a igreja. É feito 7 dias de consagração. Como que é essa consagração? São vigílias, são momentos especiais que nós estamos pedindo a Deus para que consagre esta campanha, sabendo nós que isso aqui é um simbolismo, mas há unção aqui, porque isso aqui simboliza o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após os 7 dias consecutivos, vai vendo, 7 dias, depois saímos 2 homens de Deus, como se fossem 2 anjos, que vai chegar até a tua casa, e vai ungir as vergas, as ombreiras da porta da sua casa. O homem de Deus chegará lá e vai dizer que a paz de Deus esteja sobre este lar. Em nome de Jesus, receba a unção do sangue do Cordeiro. Então assim Deus ensinou. E do cabeça da casa, a pessoa deve dar uma peça de roupa. Essa peça de roupa é do cabeça da casa. Seja uma camisa, seja uma roupa que não vai usar. E após isso também é pedido uma oferta. Esta oferta para manutenção. Pois então nós temos gastos, tem que comprar material, locomoção, enfim, uma oferta. E depois 7 dias de unções, mais 7 dias, sendo que na sexta-feira maior, na sexta-feira santa, todos recebem a unção, o selo desta unção sobre a tua cabeça, selando esta unção. E no 21º dia, observe, 7, 7 e 7, 14. No 21º dia é feita uma queima de roupa no monte para entregar e encerrar esta campanha. Então assim Deus revelou para nós há 25 anos atrás. Nenhuma igreja fazia isso. Hoje, graças a Deus, muitas igrejas estão fazendo. Nós fazemos isso não é porque nós vimos na Bíblia, é porque recebemos de Deus esta orientação e este ensinamento, e assim nós temos feito há 25 anos, esta unção, que é a unção do sangue do Cordeiro. Então, por que nós fazemos hoje isso? Porque Jesus, Ele é o Cordeiro que morreu por nós, e o teu sangue nos livra de todo o pecado. O teu sangue faz com que o espírito da morte, faça com que o espírito da doença também não entre na sua casa. O espírito da morte passa sobre o mundo. O espírito do juízo é Deus que permite isso. Não é o diabo. O diabo é Deus permite. Está visitando a terra de tempo em tempo. Ouça o que eu estou dizendo. Guarde isso, escreva isso. De tempo em tempo. No calendário que eu falei aqui, esse espírito ele passa sobre a terra e faz juízo. Alguém pode perguntar, mas por quê? O pecado se multiplica, o pecado dobra, abominações, situações. Então Deus tem feito juízo. Você creia no poder do sangue de Jesus. Isto é um sinal de uma fé obediente. Isto é algo que é um sinal na sua casa, que você crê no sangue do Cordeiro. Se naquela época o espírito da morte respeitava o sinal que era do sangue de um animal, imagine hoje, sendo o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus Cristo. É o sacrifício de Jesus. Então não é um animal, não é uma cabra, não é uma ovelha, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então esta é a nossa Páscoa, a celebração da morte para a vida. Então nós estamos celebrando a vida através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fique de fora desta unção, não fique de fora. Dá o seu nome, dê o seu nome, para que nós venhamos, a partir da segunda semana, do segundo 7, já estar indo na sua casa
para fazer esta unção maravilhosa. Você procure uma das nossas igrejas, procure pelo aplicativo, procure pelo WhatsApp, e certamente Deus te abençoará ricamente. Então esta é a unção revelada a nós, a unção do sangue do Cordeiro, sendo ela uma das maiores unções já reveladas no nosso meio. E olha, que muitas unções são poderosas no nosso meio. Que Deus possa te abençoar, te esclarecer muito sobre essas coisas, e até a próxima, em nome de Jesus. Sonda, ó Deus, o meu coração, sonda os meus rins, minhas emoções, cura as feridas, todas de uma vez, faz-me um vaso novo no sangue